Olá, então vamos falar sobre justiça para Deus. Uma imagem que a gente vê bastante associada à justiça é a imagem da Têmis, que era uma imagem usada pela mitologia grega para representar a justiça. É uma mulher de olhos vendados, com uma balança de 2 pratos na mão. Esses 2 pratos, lado a lado, eles só se mantêm nivelados quando eles carregam o mesmo peso, a mesma medida nos 2 lados. E a justiça, ela traz conforto, ela traz equilíbrio. E o oposto disso é a impunidade. A impunidade é a não correção de um desequilíbrio. E a impunidade, ela dói. Ela dói. Quem não se solidariza, quem não se entristece de ver um bichinho sendo maltratado? Quem não se entristece de ver um professor humilhar um aluno por ter feito uma pergunta na frente dos colegas? São situações erradas que merecem um reparo. E quando não acontece o reparo, a sensação de impunidade, ela é muito ruim. É um desalento. Então, a justiça, ela é um atributo, ela é uma característica que Deus possui. E isso faz toda a diferença, porque se Deus ama a justiça, como Ele diz que ama, Ele odeia a impunidade. E Deus fala sobre justiça na Bíblia. Eu peguei 3 versículos como exemplo, mas eles não são exaustivos. Em Salmos 11:7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Depois em Provérbios 21:21 diz assim: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. E por fim, Naum, que é um profeta do Antigo Testamento, Naum 3, ele diz assim: o Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Então, o que Deus diz é que Ele ama a justiça, que Ele odeia a impunidade e que Ele não deixa os culpados sem castigo. Ok. Mas e o que a gente pode fazer com isso? Então, eu tenho uma pessoa que me fez mal, que falou mal de mim para os meus amigos. Ou uma pessoa pediu dinheiro emprestado e não me devolveu. Ou
O que eu faço quando o mal é feito contra mim, contra alguém que eu amo, contra alguém da minha família, contra algum amigo, contra um desconhecido? O que eu faço? Qual é o comando de Deus para nós? Ele diz assim, isso está em Romanos 12, 19. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tá, então Deus é justo, ele odeia impunidade, mas ele está dizendo que a gente não pode se vingar, que a gente tem que perdoar. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não, mas até 70 vezes 7. Essa resposta foi irônica. Ele quis dizer indefinidamente. Tá. Como conciliar essas duas coisas? Como? Como conciliar a justiça com o perdão? O perdão não levaria à impunidade? E a impunidade não é o oposto da justiça? Eu me questionei essas coisas e eu fui em busca de respostas. E a primeira resposta que eu encontrei foi que o motivo pelo qual Deus não quer que a gente se vingue é porque nós somos péssimos juízes. Por 2 motivos. Primeiro, porque todos somos imperfeitos. Todos. E Jesus demonstrou isso quando trouxeram para ele a mulher adúltera e disseram, Jesus, ela adulterou, a lei é clara, a gente tem que apedrejar ela até a morte. O que tu tem a dizer sobre isso? E eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse não apedreja, ele estava indo contra a lei. E se ele dissesse apedreja, ele estaria indo contra o que ele pregava, que era o perdão. Então, um parênteses assim sobre essa história da Bíblia que eu acho genial, que quando eles fazem essa pergunta, ao contrário do que eu imaginava, Jesus não respondeu de bate-pronto, ele não tinha resposta na ponta da língua. Jesus se abaixou no chão e começou a riscar na areia. E ninguém sabe por que ele fez isso, ninguém sabe o que ele pensou, ninguém sabe o que se passou na cabeça dele naquele momento, mas eu gosto de acreditar que ele estava rezando, pedindo sabedoria para que ele respondesse da melhor forma. E eu acho que só esse pedacinho dessa história, ela já é tão rica em sabedoria. Quando a gente é questionado, a gente não ter pressa para responder, mas ter tranquilidade para refletir antes de falar. Mas então ele olha para aqueles homens e diz assim, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. O que ele disse ali? Ele disse, vocês não são melhores do que ela. Ela errou, mas vocês todos erram. Então vocês não podem se passar por pessoas acima, melhores do que ela. Vocês não são melhores do que ninguém. Todos vocês são pecadores. Então esse é um dos motivos pelo qual nós não podemos julgar e nos vingar. A gente está falando em espiritualidade, eu não estou falando em lei dos homens. Na lei dos homens, os homens vão responder pelos seus crimes. Estou falando de não crimes, mas coisas que machucam a gente. Então, a outra
Então, o que eu descobri, o que Deus revelou para mim, foi que nós somos péssimos juízes porque somos imperfeitos, mas também somos péssimos juízes porque nós não enxergamos o coração das pessoas. Uma pessoa pode doar um monte de coisas para uma caridade ou para um amigo e a motivação pode ser ruim. Ela pode estar fazendo isso para se exibir, a pessoa pode estar fazendo isso porque ela quer ser elogiada, ou a pessoa está fazendo isso porque ela cometeu alguma coisa horrorosa e ela está precisando aliviar a consciência para dormir bem de noite. Então, a motivação não é vista pelos homens. A gente enxerga as atitudes das pessoas, mas a gente não sabe o que se passa dentro do coração. Mas Deus sabe. E o que importa, de verdade, é a motivação. Porque se eu faço o bem, mas com uma intenção errada, um mau motivo, eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo de conta que eu estou fazendo bem. E tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito legal sobre esse assunto, que é quando Deus escolhe que ele quer que Davi se torne rei de Israel, segundo rei de Israel. E aí ele pede para o profeta ir na casa do rei Davi para ungir, então, um dos filhos de Jessé, que era o pai de Davi. E Davi era o caçulinha, ele era o menor. E quando ele chega na casa de Jessé, o profeta Samuel, o rei Davi nem estava lá, Davi estava no campo, e os outros irmãos mais velhos estavam lá, e eu acho que eles eram, principalmente o filho mais velho, devia ser um homem alto, bonito, forte, porque imediatamente quando o profeta enxerga ele diz assim, a Bíblia diz assim, eu tô lendo Samuel 16, 6, diz assim, quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava, o profeta, deve ser esse o ungido do Eterno. Botou o olho e já, é esse, né? Mas o Eterno, Deus, disse a Samuel, não olhe para o exterior, não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Então, se Deus é justo, odeia impunidade, é perfeito e enxerga o coração das pessoas, isso significa que Deus vai verdadeiramente reequilibrar a balança, porque Ele conhece a motivação. Como Ele vai reequilibrar essa balança é com Ele. Ele tem a medida. A gente vê isso acontecer na Bíblia de diversas formas. Por exemplo, Jó perdeu tudo, mas ele teve tudo em dobro depois. Então, às vezes, a recompensa, ela harmoniza a perda, a recompensa em dobro. Às vezes, uma pessoa teve uma infância horrível, mas ela vai ter uma velhice abençoada. Então, não necessariamente a justiça significa a punição do mal, porque às vezes não existe o mal, às vezes existem acidentes, às vezes existem tragédias, mas que no futuro Deus promete reequilibrar. Ok, até aí eu entendi. Mas e o perdão de Deus?
Porque até agora a gente estava falando sobre o perdão dos homens. Deus manda a que a gente perdoe o inimigo, mas que fique tranquilo, porque ele vai se vingar do mal feito ou vai repor o bem perdido. Ok, mas e a Bíblia fala muito em misericórdia de Deus, em perdão de Deus. Isso quer dizer que Deus pode perdoar algumas coisas e não perdoar outras? Mas isso é injusto. Quer dizer que se uma pessoa erra, ele pode decidir, essa pessoa não vai precisar pagar, porque eu não quero. Isso seria arbitrário. Isso seria uma arbitrariedade. E o que eu entendi foi que não é isso o que o perdão de Deus quer dizer. O perdão de Deus quer dizer que a gente pode errar 1000 vezes, mas que Deus sempre vai nos perdoar se a gente se arrepender e pedir perdão. Então, se eu cometo um pecado, se eu cometo alguma coisa errada, então, imagina, sei lá, eu briguei com um filho, ou falei de uma forma ríspida com meu cônjuge, ou fiz alguma coisa errada, eu peço perdão para aquela pessoa, eu peço perdão para Deus. Deus vai me perdoar. 1.000.000 de vezes ele vai me perdoar, porque ele é misericordioso. A pessoa pode ser que não perdoa. Porque as pessoas não são misericordiosas infinitamente como Deus. Então, o perdão de Deus é infinito no sentido de a gente pode errar 1.000.000 de vezes. Deus não tem um limite. Ele nunca vai dizer, deu, essa foi a última vez que eu aceitei esse teu comportamento, tchau, não quero mais saber de ti. Deus não faz isso. O homem faz isso. Os homens fazem isso. Deus não. Então, o perdão de Deus, ele é daqui para frente. Se eu erro e me arrependo, Deus me perdoa. Isso quer dizer que ele não vai deixar de ser o meu Deus, o meu amigo, o meu pai. Ele sempre vai estar do meu lado. Mas eu vou colher o que eu plantei. O perdão de Deus não significa apagar as consequências das minhas atitudes. Simplesmente significa que ele não vai deixar de ser o meu Deus, de me ajudar, de me orientar, de falar no meu coração, de estar próximo de mim, mas eu vou pagar pelo que eu fiz. E ele diz assim, em Gálatas 6:7, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso que colherá. E isso é tão verdadeiro que o mesmo rei Davi, que Deus escolheu para ser rei, que é o homem que Deus disse na Bíblia, que era o homem segundo o coração de Deus. O mesmo rei que Deus amava, cometeu 2 pecados graves. Ele se apaixonou por uma mulher casada, mandou matar o marido da mulher e a gente não sabe se ele violentou a mulher, mas ele diz na Bíblia que ele simplesmente pegou a mulher. Ele teve um filho com essa mulher. Depois de um tempo ele se arrependeu do que ele fez amargamente, pediu perdão para Deus e Deus disse para ele, eu te perdoo, mas o que tu fez vai ter consequências. E as consequências foram bem severas, bem severas. Ele perdeu o filho que ele teve com essa mulher. A espada nunca se afastou da casa de Davi, teve muitos problemas. Então, a justiça divina, ela é perfeita, porque Deus vê o coração, ele sabe o que cada um de nós pensa e sente, e ele vai equilibrar a balança, seja punindo,
seja recompensando. E cabe a nós acreditar nisso. E se eu acredito nisso, que Deus vai corrigir o que fizeram de errado comigo, eu posso perdoar todo mundo. Deus vai lidar com as consequências do que cada pessoa fez. E o perdão de Deus vai estar sempre me esperando para que eu siga tentando melhorar. Mas isso não quer dizer que eu não vá colher o que eu plantei. Esse assunto é fascinante, tem muito a ser dito, mas eu acho que esse é um pedacinho que pode, quem sabe, ativar uma curiosidade. Acho que a justiça divina ela é muito superior à dos homens. E Jesus nos encoraja, Deus nos encoraja a perdoar e não se preocupar que ninguém nem nada vai ficar impune. E a última coisa que eu queria falar sobre esse assunto é que perdoar não significa voltar a conviver. Acho que perdoar significa abrir mão de desejar o mal para uma pessoa, abrir mão de falar mal de uma pessoa, abrir mão de contar o que aconteceu. Acho que perdoar é botar uma pedra em cima daquela dor e dizer: Senhor, eu vou deixar isso nas tuas mãos. E seguir, e não desejar mais mal para aquela pessoa. E inclusive ajudar aquela pessoa, se um dia ela estiver precisando. É isso. Deus é justo. E sigamos aí aprendendo cada dia mais sobre ele. Eu quero falar no meu próximo vídeo sobre lealdade. Então vamos juntos.